Mais comunicação. Fique informado sobre tudo o que acontece nos bastidores da comunicação. Mais comunicação. O ABC das estratégias do mundo da comunicação em Angola. Muito bem, antes permita-me apresentar o nosso convidado. O nosso convidado, como já o disse, é Bento dos Santos, é comunicólogo e doutorando em Ciências da Comunicação, pesquisador social e autor das obras Pensar Social, Exercer Cidadania e Comunicação e Opinião Pública. Esta última obra foi lançada no passado dia 17 de janeiro em Luanda. Vemba, quero começar a abordagem com o Dr. Sebastião dos Santos, ou seja, desculpa, o Sr. Bento dos Santos. Sebastião Vemba sou eu. Com certeza. Portanto, os médias, o papel dos médias no período eleitoral. E eu gostava de relacionar isso com a data que estamos a viver hoje, que portanto, o início da luta armada. A questão que faço ao Dr. Bento dos Santos é qual é que é o desafio que nós temos, e mencionou na sua abordagem em relação à data de hoje a necessidade da preservação da paz. Qual é que é o desafio que nós, comunicação social, temos no sentido de não só promovermos o livre debate, mas também, essencialmente, a paz e, portanto, e a reconciliação nacional, que na verdade é um processo longo e que deve ser, portanto, promovido e assumido por todos os intervenientes da vida política e social do país. Muito obrigado, Sebastião Vemba. Eu gostaria, se me permitem, desmistificar um bocadinho um termo técnico que nós usamos. Esse programa tem como tema Mais Comunicação, que é um programa que acredito que ajuda as pessoas a saberem um pouco mais sobre esse mundo fascinante da comunicação, mas também acredito que muitos dos ouvintes que nos estão a ouvir, passa a redundância, podem não dominar o termo mídia. Nós, quando falamos de mídia, estamos a falar de meios de comunicação social, estamos a falar de jornais, estamos a falar de televisão, estamos a falar de rádio. Estamos a falar deste aparato todo tecnológico que envolve inclusive recursos humanos, e não é um termo que é muito corrente, mas para nós profissionais sabemos que estamos a falar de meios de comunicação social. Indo de encontro à pergunta que me foi suscitada, e que eu agradeço, que para poder enquadrar, volto a repetir, qual é o papel que os meios de comunicação social, ou que a mídia tem atualmente, para manter essa normalidade social, salvaguardar esse aspecto ligado à paz. Bem, esta resposta vai diretamente naquilo que são as funções que a mídia tem. A mídia tem a função de informar, tem a função de entreter e também tem a função de promover o trabalho através da educação e etc. O grande desafio está aí, informar. A mídia, o meio de comunicação social tem esse objetivo como prioridade, e para isso têm também um outro desafio, que é trabalhar com factos. E os factos precisam ser trabalhados com isenção, não podem ser adulterados. Como podemos fazer isso para manter a normalidade social que hoje tão almejada foi alcançada depois de tantos anos de sofrimento, tantos anos de guerra? Eu acho que a resposta para nós profissionais parte daquilo que é a essência da nossa profissão. Nós devemos ter uma postura de isenção, procurar ser os melhores profissionais possíveis, não é? E tentar manter o equilíbrio, porque as sociedades são complexas, nós encontramos vários grupos, vários segmentos, várias instituições, e para haver uma democracia como tal é preciso haver equilíbrios. É preciso a mídia promover o discurso de diferentes opiniões, mas salvaguardando ou informando por formas a que esta informação sirva também de meio de educação, porque a mídia é um meio estratégico para as pessoas aprenderem a viver na diferença. Diferença de opiniões, diferença de pensamentos, claro, que surge, de onde surgem as opiniões, e isto é um grande desafio que se tem. Até onde nós temos assistido hoje, a diversidade de mídia que temos também, porque temos um campo da comunicação social angolana já muito diversificado, e sabendo que é a própria mídia que promove a inserção social nos Estados democráticos, é preciso dizer isso, porque a participação dos cidadãos naquilo que é o próprio processo democrático passa pela mídia.
E é preciso que nós, ao fazermos isso, possamos fazer de forma equilibrada, sem estratificarmos as pessoas, separando em função das ideologias que têm, mas criando um discurso que cria equilíbrio, com debates abertos, com tratamento de factos em função das realidades que são, porque assim estaremos a trabalhar com a verdade, que é o objetivo final da mídia. Esta diversidade de meios a que se referiu é vantajosa ou positiva? Em que medida, considerando que, em muitos casos, aquilo que nós observamos é posições extremistas, portanto, ou é pró ou é contra, e tanto tendo como base ou como influência a estrutura acionista ou a propriedade dos meios. Portanto, até que ponto é que essa diversidade é vantajosa ou não? Sebastião Vemba, é muito pertinente esta questão, mas eu sinto-me plenamente à vontade para poder falar sobre ela, porque foi abordada inclusive num dos capítulos dessa última obra que foi lançada muito recentemente, isso no dia 31, que é o livro Comunicação e Opinião Pública. Devo dizer que, apesar de nós conhecermos, e aí eu estive, quando do estudo estivemos a caracterizar o contexto da comunicação social angolana como simples e paradoxalmente complexo. E precisamente por isto que o Sebastião Vemba acabou de citar. O que é que acontece? De um lado temos a mídia privada a surgir, que nasce com investimentos. Pois. Há investimentos por parte de quem injetou dinheiro para se criar esse aparato todo de instalações, de aparelhos e etc., e salários para os funcionários. Do outro lado, vemos a própria complexidade de gerir esses meios, estamos a falar de microfones, aparelhos, computadores e etc., e depois, do outro lado, vimos que as pessoas que acionaram têm, por exemplo, uma ideologia política que defendem um determinado partido, e vimos também outros a não concordarem com esses ideais, e vimos então o papel do próprio profissional, que deve pautar-se pela isenção. É aí onde vem complexo e paradoxalmente simples. Mas o último elemento que prevalece é o papel do profissional. Porque a mídia, sem a isenção, sem o profissional ter o espaço para exercer a sua atividade, ela não cumpre a sua função ou a sua própria essência. E isto está salvaguardado, inclusive, por lei. Está salvaguardado por lei. A nossa Constituição tem esse respaldo legal que os jornalistas, e inclusive nós estamos agora com um processo por cima da mesa, não é? Estamos a ver o Sindicato dos Jornalistas a chamarem a isenção, passo o termo, da responsabilidade daquilo que é o papel dos meios de comunicação social. Vamos ver até onde é que isso vai, mas Está a referir-se a esse novo formato que o pacote legislativo da comunicação social traz, nomeadamente a existência do ERCA ou da afirmativo. Não tem como não falar disto se estamos a falar de isenção, porque os profissionais de comunicação social pautam-se por um código deontológico, de ética, e é aí onde se exerce a profissão. E qual é a sua opinião relativamente à existência desse órgão, digamos que regulador, e cuja Constituição é muito questionada? Bem, os profissionais nós, os profissionais de comunicação, achamos que os meios de comunicação social não devem ficar dependentes de um órgão que eventualmente não é imparcial. A princípio, a partida é esta. E aí é onde vem a discordância. Há uma ideia de que os órgãos devem ser tutelados por este mesmo órgão, por esta instituição, e os profissionais vejam que o tribunal, por exemplo, o Tribunal Constitucional devia ser o órgão que devia ser a tutela. É claro que os argumentos de razão falam mais do que nas nossas próprias palavras. E aí nós podemos fazer, inclusive, recurso à própria Constituição, que salvaguarda esse aspecto. Não há opiniões já definitivamente concretas e donas da verdade. É um assunto que está por cima da mesa, que está a ser debatido. Nós, profissionais, temos uma posição, que é essa que acabei de citar, e também as instituições afins estão a mostrar o porquê que acham que devem chamar a si esse papel. Enquanto isso vai acontecendo, nós vamos assistindo o desempenho da própria mídia com as nuances que conhecemos, mas a ser também modelada pela própria sociedade.
Porque todo produto, tudo aquilo que é feito pela mídia é consumido pela sociedade. E a sociedade depois faz retorno desse consumo de informação, seja ela em forma de publicidade, seja ela em forma de notícia, seja ela em forma de reportagem. Esses géneros todos, esses produtos jornalísticos, são depois analisados pela própria sociedade. E o que é que nós estamos a ver? A diversidade de meios de comunicação que temos hoje já dão-nos opção para dizer que nós temos, sim senhora, um contexto de comunicação social que busca o equilíbrio, que é aquilo que é a estabilidade da própria liberdade de expressão, onde vai-se dizer que nós temos pluralidade de informação cá em Angola. Dr. Bento, pese embora a diversidade dos meios de comunicação hoje existente, falou sobre a isenção como uma virtude comunicacional e sabemos que estamos na segunda fase do período de registro e atualização dos dados eleitorais. Como tem visto a cobertura das atividades político-partidárias pelos meios de comunicação social? Muito boa pergunta. Nós temos as atividades políticas ou partidárias a receberem uma cobertura que depende também dos programas políticos que os partidos políticos têm. Tem-se feito uma grande confusão de se dizer que se dá mais espaço num partido em detrimento de outro. Mas eu, que sou um profissional de comunicação, antes mesmo de fazer esse tipo de comentários, eu tenho que analisar qual dos partidos tem programas que muitas vezes merecem a cobertura dos meios de comunicação social. E agora, se existem partidos que têm programas mais completos, que estão mais ativos em detrimento de outros, é claro que isto também deve ser tido em conta. Doutor, desculpe, é sabido que neste período os partidos políticos têm em carteira o objetivo de influenciar o espaço público. Okay. E falou também sobre as funções dos meios de comunicação social. Uma das funções dos meios de comunicação social é a interpretativa evocada pelo estudioso Paulo de Carvalho, que visa, os meios de comunicação têm também a função de interpretar o contexto social, ou seja, eles poderiam, num determinado momento, compreender as ações políticas e procurar um mecanismo de forma a causar equilíbrio no espaço público. Como olha este equilíbrio entre critério de noticiabilidade? Porque é óbvio que, por um lado, os meios de comunicação social, baseados nos critérios de noticiabilidade, têm a obrigatoriedade de cobrir essas atividades políticas. E, por outro lado, também temos este elemento, que é a função social dos órgãos de comunicação social. Como vê estas duas É pertinente. O estudo desenvolvido pelo Dr. Paulo de Carvalho, que é um sociólogo muito renomado na nossa praça, fala, sim senhora, sobre as questões interpretativas, mas estas questões interpretativas é o tratamento do facto que se faz a nível de jornalismo. O jornalista, o profissional de comunicação, a dar tratamento ao facto, ele vai transformá-lo numa linguagem mais simplicista para o cidadão poder consumir essa informação da melhor forma, sem haver um desvio daquilo que foi o facto relatado como tal. Claro que também vai depender do grau de cultura e de conhecimento que esse cidadão vai ter. Mas, como estava a dizer, este papel de noticiabilidade que se vai dando a quando dos partidos políticos vai ter sempre que ter em conta aquilo que é o programa. Nós, por exemplo, temos este ano, que é o programa político de cada partido. Nós, por exemplo, temos este ano que é um ano eleitoral. Ainda não foi aberto o período, já se fala em pré-campanha, mas formalmente os partidos políticos, depois existe uma lei, que é a lei existe uma lei que permite, que é a lei da campanha eleitoral, que os partidos vão apresentar os seus programas, mas, atenção, existe um programa específico para o período eleitoral, existe um programa que eu acredito que os partidos têm em curso antes mesmo desse período eleitoral. E aí onde vai o facto, e aí onde vai a cobertura jornalística. Os partidos políticos, nós na nossa praça temos um partido, por exemplo, como é o MPLA, um partido maioritário, um partido que preocupa-se em ter ações diretas e ativas regularmente. Temos outros partidos, como por exemplo a Casa CE, que é uma convergência. Não sei se a Casa CE pegou em todos os programas que tinham e formou um só, mas se assim fosse, esses programas, tanto do MPLA, tanto da Casa CE, tanto da UNITA ou de qualquer outro partido, precisam de ter valor notícia,
Porque nós aqui estamos a falar do facto, como a relevância do facto para dar-se a conhecer ao cidadão. Este último cidadão, e aqui preciso também termos uma atenção, porque os meios de comunicação social informam, e essa informação acaba, sim senhora, por influenciar a opinião ou formatar a opinião do cidadão. Mas a última palavra vai ser do próprio cidadão. Porque que eu fiz essa ressalva de que os aspectos, o índice cultural de um povo, aquilo que são os seus conhecimentos a nível de instrução, a nível de educação, a nível da própria cultura, vai ditar também o papel participativo desse cidadão. É aí onde vem o retorno que ele faz sobre esses programas. Os meios de comunicação social, ao fazerem estas coberturas, vão olhar para o aspecto da relevância que cada um vai ter naquilo que é o impacto que este mesmo facto vai ter na vida do cidadão. Talvez, e deixe-me dar essa ressalva, porque foi uma das conclusões que foi também que se chegou a nível da pesquisa que se fez, apesar de não ser o tema que estamos aqui a abordar, mas enquadra-se. Talvez os factos sensacionalistas têm dado muito mais a impressão de que os cidadãos estão mais ávidos a consumirem notícias, por exemplo, sobre o crime, etc, etc. Mas é preciso termos em atenção que as informações, que aquilo que estamos a chamar de informações mais formais, por exemplo, ligadas à energia, por exemplo, ligadas ao próprio fornecimento da água, não acabam por muitas vezes não terem a relevância que têm quando nós nos deparamos com um caso em que o cidadão, por exemplo, esteve a discutir com alguém, pôs um vídeo que não devia nas redes sociais e dá-se mais cobertura e as pessoas querem comentar e coisas do género. Então é preciso ver se o valor... A que eu gostava de lhe fazer é inaugurar um chafariz ainda é notícia, dependendo do contexto, quando fala aqui do impacto que a notícia tem na vida do cidadão e considerando, portanto, que o fornecimento à água, o acesso à água potável, o acesso à energia, digamos que são condições básicas, ainda é notícia para si? Sebastião Vemba, para mim, sim. Eu não posso dizer... É uma sim, pergunta... para mim é pertinente. Certo. Para mim, eu não posso dizer que inaugurar um chafariz seja um facto de valor notícia. Ok. Mas eu, profissionalmente, se estiver a olhar para uma comunidade de 1000 cidadãos que não têm água potável, que andam quilómetros e quilómetros para poder acarretar a água, e esta água está desprovida de um tratamento conveniente, é claro que esse aspecto é valor notícia, sim senhora. Certo. E é aí onde vem o profissionalismo. Os profissionais de comunicação social não trabalham para eles. Eu não faço a notícia, eu não dou tratamento aos factos para alimentar o meu ego, para aquilo que é a minha opinião, independentemente do valor, do facto que eu estou a analisar. Não, eu tenho que olhar para um todo. Por isso é que são meios massivos. Porque uma informação difundida nos meios de comunicação social tem responsabilidade sobre um grande público e dos mais diversos estratos sociais. Ainda sobre a existência de programas políticos ou de interesse noticioso com base nos programas e nas atividades políticas, eu gostava que comentasse sobre o desafio da gestão da comunicação partidária, portanto, e também o desafio da gestão das relações públicas partidárias. De que forma é que os partidos têm que se comunicar com a imprensa? E já é do conhecimento público que, portanto, ao nível da Constituição, da lista, portanto, do partido maioritário, como citou, que é o MPLA, sabemos quem é que está à frente e como é que vê, portanto, o candidato número 1 do MPLA com base naquilo que é a necessidade de comunicar com a imprensa, de comunicar com o eleitorado. Muito bem. Sebastião Vemba, Amadeu Cassinda, esta pergunta nós, a nível profissional, íamos dizer que resultaria de uma consultoria.
Isso seria uma consultoria que nós estaríamos a fazer, porque aqui fala-se de aspectos técnicos, fala-se de meios estratégicos para se chegar ao público-alvo. Mas acha que existe essa comunicação não, ou os partidos têm que se esforçar mais? Eu vou diretamente à resposta, apesar de haver essa pequena descontração na minha abordagem. Certo. Eu digo o seguinte, claro que os partidos políticos têm os seus profissionais, têm áreas de propaganda, têm os seus profissionais que tanto seja em relações públicas, tanto seja naquilo que é a própria propaganda ou publicidade. Mas, nessa altura, eu acredito que, quanto ao candidato, o candidato que foi apresentado pelo partido maioritário, nesse caso o MPLA, nesse caso estamos a falar do camarada João Lourenço, que foi apresentado ontem como candidato de lista do MPLA, eu acho que o MPLA teve maturidade suficiente para o fazer. Agora, as ações que vão vir naquilo que são as estratégias de comunicação, porque as estratégias de comunicação, elas visam alcançar um objetivo. Nesse sentido, estamos a falar de fazer conhecer o candidato do MPLA à população. É claro que eles vão ser as mais diversificadas, porque existem diferentes públicos que deverão receber diferentes mensagens, diferentes canais, para que a interpretação seja possível em função daquilo que é o objetivo. Os outros partidos, não sei se deviam fazer o mesmo, ou o que é que deviam fazer, né? Mas a verdade é que o desafio está lançado. O MPLA escolheu um candidato, tem maturidade política, acredito, e tem estrutura suficiente para dar visibilidade neste mesmo candidato no período que ainda resta antes das eleições. Estamos a falar aproximadamente 6 meses, e vamos ver se nesse período as estratégias vêm a surtir o efeito esperado pelos militantes do MPLA e os seus dirigentes. No entanto, a nível de relações públicas, claro, pelo MPLA ser um partido como que congrega grande adesão massiva, nesse caso é o partido maioritário, porque tem a aceitação do maior número de eleitores, a responsabilidade já parte, inclusive, da decisão da apresentação desse candidato. E ontem, por exemplo, eu tive a assistir este evento, acompanhei pelo canal de televisão, principalmente a TV Zimbo, se não estou em erro, que passou em direto. É para nós vermos, aqui temos um órgão de comunicação social privado a fazer uma cobertura em direto de um evento de um dos maiores partidos de Angola, nesse caso o partido governante. A pergunta que podia vir é, se fosse o congresso de um outro partido, será que podia haver a mesma cobertura? Mas já dissemos, nós estamos a falar do maior partido. Talvez os recursos que tenha este partido posto à disponibilidade desse órgão de comunicação social privado, talvez o tempo da antena ou qualquer outra necessidade que não se revela aqui não é no nosso conhecimento, faça com que essa cobertura exista. Mas os meios de comunicação social, independentemente desse tempo de cobertura que deram, por exemplo, na atividade do MPLA, têm também a responsabilidade de tornar visível os outros partidos que têm candidatos que poderão concorrer às eleições. E esses outros partidos, espero que não fiquem à espera dos meios de comunicação social apenas, porque a nível de relações públicas há outras estratégias que não são visíveis junto dos meios de comunicação social que podem ser feitas. E é isso que nós sentimos. Nós hoje sentimos muitas vezes os partidos políticos a empolarem a negatividade na cobertura dos meios de comunicação social, como se o trabalho político fosse apenas aparecer nas câmaras de televisão ou ser ouvido pela voz nos meios radiofónicos ou nos meios impressos, a serem publicadas fotografias ou notícias. Não fica por aí. As relações públicas é uma área de formação de uma ciência que é a comunicação, e nós aqui muitas vezes ainda confundimos inclusive o próprio conceito em si. Estamos num programa que fala de comunicação, temos aqui profissionais de comunicação e eu não posso deixar de fazer essa abordagem. Confunde-se as relações públicas como se fosse tratar de levar documentos, dar entrada para fazer protocolo de documentos, e é aí onde nós também sentimos essa falta de profissionalismo, essa falta de brilho nos próprios partidos políticos. Claro, depois paga a comunicação social toda no seu genérico, mas a realidade é que muitas vezes os partidos não estão preparados para fazerem o seu trabalho que assumiram perante o povo enquanto partidos políticos. Há uma pergunta provocatória, Amadeu. Eu vou pedir que me permitas fazer mais uma pergunta. Quando referiu aqui portanto, aquilo que é a importância e digamos, o peso popular que o MPLA tem, digamos que acabamos de acompanhar, e temos estado a acompanhar a novela das eleições nos Estados Unidos, portanto, em que Donald Trump acabou sendo o candidato vencedor, hoje é o presidente dos Estados Unidos, e, entretanto, a cobertura que a imprensa fez mostrou sempre o contrário. Portanto, a questão que lhe faço é,
a importância popular, a aceitação popular é garantia de vitória ou poderá ser, portanto, ou os meios de comunicação social eventualmente podem confundir aquilo que é a realidade à volta dos votos e depois os resultados mostrarem o contrário. Sebastião Vemba, Amadeu Cassinda, nós não teríamos, seríamos traídos pela desatenção, passo o termo, se nós dessemos o caso dos Estados Unidos como um exemplo genérico. E isto por quê? Porque os Estados Unidos revelou-nos e muitas vezes estivemos desatentos. Eu, pelo menos, tenho acompanhado, não em profundidade, mas à medida do possível, aquilo que é a realidade política dos Estados Unidos, mas fiquei surpreso quando vi os resultados eleitorais onde a Hillary tinha vantagem, não é, através do voto popular, e depois percebi-me que Trump acaba por ganhar vantagem e torna-se presidente, inclusive, pelo Senado. Nós aqui estamos a falar de uma estrutura política, de um sistema político que já pode diferir de um Estado para outro. Porque as democracias, como nós conhecemos, as democracias são caracterizadas por aquilo que são os elegíveis que vão participar em termos de igualdade e diretamente, através dos seus representantes, e vão disputar um determinado exercício de poder para a governação. No caso dos Estados Unidos, a vontade do povo como tal, e aí onde eu inclusive escrevi um artigo que eu disse que a eleição de Trump belisca a democracia norte-americana. O que é que nós estamos a assistir hoje? Estamos a assistir várias contestações a nível popular, não é? Apesar de Trump também ter tido um bom número de apoiantes, mas aquilo que foram os resultados que nos mostraram, pareceu-nos que a Hillary teve mais apoiantes. Estamos a falar dos cidadãos americanos, não o Senado como tal. Agora, a quando da cobertura dos meios de comunicação social, o espaço de cobertura que deram a Trump e que deram a Hillary, aí vem um outro problema que os meios de comunicação social, até no contexto internacional, vivem. E nós temos, mais uma vez, eu vou fazer referência a esse livro, Comunicação e Opinião Pública, que no último capítulo fala sobre a opinião pública no contexto internacional. E nós damos por conta que há grupos de interesse fortemente municiados com muito capital, que acabam por que acabam por influenciar, se não mesmo dirigir aquilo que são as coberturas desses meios de comunicação social em função de um determinado objetivo ou de um candidato que os mesmos apoiam. O Trump não é até um investidor no campo da mídia. O Trump é um magnata que tem... Mas o poder da mídia que lhe está a fazer oposição nesse momento está a pôr em questão se realmente a mídia é ou não o quarto poder, como já se aventuou há bem pouco tempo. E nós estamos a assistir que, apesar da mídia influenciar e de forma muito direta e agressiva aquilo que é a formação da opinião dos populares, estamos a assistir uma resistência do meio convencional, porque o Trump, para todos os efeitos, ganhou, mesmo a mídia estando a fazer uma cobertura negativa sobre a sua imagem, e está a governar. Então, há aqui três elementos que nós temos que ter atenção. A vontade popular, que são os votos que a Hillary teve maior, e podemos tirar lições disso. O poder legislativo, nesse caso onde saiu a vitória de Trump, que nós conhecemos como tal, e a mídia a tentar fazer oposição entre esses dois poderes que estão estatuídos lá nos Estados Unidos. Muito bem. Dr. Bento dos Santos, bem, quando falamos sobre a necessidade da afirmação, digamos assim, de uma imagem midiática da pessoa, do cabeça de lista do partido, neste caso ainda em governação, importa dizer que hoje assistimos ao surgimento dos novos média e médias sociais. Na sua visão, como eles se enquadrariam nesta disputa de visibilidade? Ou seja, como o partido poderia usar destas novas ferramentas para poder trazer ou construir a imagem do novo cabeça de lista? Amadeu Cassinda, permita-me fazer aqui um pequeno reparo que acho que está a falar das redes sociais. Também, pois, sim. Não podemos considerá-los como mídias como tal, porque as redes sociais, para serem consideradas como mídia, como tal, ou meios de comunicação social, como nós tratamos a rádio, a televisão e o jornal, eles tinham que estar enquadrados naquilo
que é o aspecto, os princípios que regem esses meios, nesse caso, serem dirigidos por profissionais de comunicação, talvez seguirem um determinado código de ética e deontológico, mas o que nós assistimos, por exemplo, às redes sociais hoje é um cidadão, tem um telefone, tem acesso a uma rede social, por exemplo, o WhatsApp ou o Facebook, e tem um grupo e faz partilha de informação. Nem sequer esta informação que ele partilha recebe tratamento jornalístico. Então, não podemos metê-los na categoria de mídias como tal, mas sim recursos tecnológicos que hoje também são massivos. Podemos dizer isso. Dr. Bento, eu faço-lhe esta questão porque já, por exemplo, no Brasil, comunicólogos que abordam esta temática, em que eles evidenciam o surgimento dos novos média, como, por exemplo, a televisão digital, os smartphones, e vemos também outros fenômenos, e também o fenômeno e a internet, neste caso, e o fenômeno das mídias sociais, que encontramos a internet, e no qual enquadram-se as redes sociais nesta perspectiva. É mais ou menos nesta perspectiva. Sim, eu percebi, mas daí o porquê que houve a necessidade de fazer esse enquadramento para que os nossos ouvintes não pensarem que agora por terem um WhatsApp, eles também já têm um recurso, quer dizer, eles têm um recurso massivo. Mas não é um meio mediático como tal. Estou completamente de acordo. E a pergunta, portanto, e acrescentando a questão feita pelo Amadeu, eu faço uma outra. De que forma é que a classe política, por um lado, e a comunicação social, por outro, devem explorar estes recursos? Por quê? Porque, por um lado, a classe política tem que aproveitar a visibilidade que pode ter junto dos usuários das redes sociais, e a comunicação social pode aproveitar estas ferramentas não só para divulgar a informação junto deste público, mas também usar esta ferramenta como fonte de informação. E, portanto, qual é o desafio que nós temos aqui? Bem, o desafio é o formalismo que estes recursos deverão receber por parte destas instituições, desses órgãos, se assim podemos os classificar, ou desses partidos políticos. Vou voltar a repetir, o desafio está no formalismo que eles vão dar na utilidade destes recursos. E vou dizer porquê. Os meios, as redes sociais, por exemplo, como WhatsApp, Facebook, etc., emanciparam-se e ganharam, ou estão a ganhar o espaço que ganham atualmente, em função de um problema que posso até generalizar, um problema global, que é dos populares serem ouvidos. Esta necessidade das pessoas serem ouvidas, porque as pessoas todas gostariam de ser ouvidas. A questão da interação. Sim, pois. As pessoas todas têm uma opinião. Por menos esclarecido que sejam sobre determinado assunto, as pessoas gostam e precisam disso. A nossa essência humana, a nossa essência de comunicabilidade faz com que nós queiramos ser ouvidos. Então, essa é aí onde surgiu acredito que as pessoas que tiveram na criação disso sentiram essa necessidade, criaram esses aparatos tecnológicos, e hoje estamos a ver a dimensão que eles estão a ganhar. Os partidos políticos devem dar uma utilidade formal a eles. Por quê? Porque, infelizmente, esses meios, esses recursos são utilizados por pessoas que muitas vezes até não dominam o conteúdo da informação que partilham. Podem ser até crianças, podem ser até adultos, mas que são temas de especialidade, que eles têm pouco domínio e partilham e opinam em função do seu grau de conhecimento. Se um partido político, e aliás, hoje já assistimos os partidos políticos a criarem também grupos para os próprios militantes, ou mesmo para captarem, para mobilizarem, inclusive, outros potenciais eleitores, se eles tiverem esse formalismo de gerir esses recursos para aquilo que são os seus objetivos, nós vamos assistir eles a tirarem proveito como já têm tirado. Mas eu faço porque o tema da nossa abordagem hoje é o papel dos mídia em períodos eleitorais. Pois. Eu devo dizer que este recurso vai ser mais usado pela própria população, que quer ser mais participativa do que pelos próprios partidos políticos a nível daquilo que é a saída da comunicação. E deixe-me dizer-lhe porquê. Porque a comunicação unidirecional, quer dizer, aquela que sai de um sentido, que são dos partidos políticos, por exemplo, a dizerem nós somos os melhores, votem em nós, vai ser respondida. Vai ser respondida porque a população quer participar. É aí onde está o desafio. O tratamento que vão dar a esta informação que faz o retorno
vai depender do grau de profissionalismo que essas pessoas que estiverem a gerir estes recursos terão, e acredito que os partidos políticos estão atentos a isto. Mas, nesse contexto, nessa ligação entre os partidos políticos e os próprios cidadãos, enquanto eleitores, através dos recursos que estamos a falar, em redes sociais e etc., vai surgir um outro espectro, que nós vamos chamar que é a informação periférica. A informação periférica, porque poderá muitas vezes não sair uma resposta atempadamente, isso poderá estar descontextualizada e vamos ver depois o ruído da comunicação, que poderá ser, por exemplo, uma informação mal interpretada, o boato, quer dizer, estes recursos acabam por perder, muitas das vezes, a grande vitalidade que eles teriam, porque eles não são meios formais. E onde é que surge a comunicação social? Portanto, nós, enquanto meios de comunicação social, de que forma é que podemos, portanto, aproveitar esses meios? Certo. Vou dar um exemplo. Nós, o ano passado, sem citar nomes, mas aqui em Luanda, e também foi abordado neste livro, nós vimos algumas instituições do Estado angolano a promover, por exemplo, exonerações em função de uma notícia que primeiro foi disseminada nas redes sociais. Falo concretamente da cadeia de Viana. Como é que esta notícia ganhou visibilidade até chegar ao ponto de ir para uma instituição e gerar um inquérito e depois algumas pessoas serem despromovidas? Os meios de comunicação social têm várias fontes, e uma das fontes hoje são esses canais ou essas redes, essas redes virtuais que nós aqui estamos a tratar por redes sociais. Essas redes muitas das vezes são a fonte, e nós, enquanto profissionais, ao recebermos o input desses meios, nós temos que dar o tratamento formal, que é as táticas de produção de notícia. Desde a pesquisa, desde a comprovação da veracidade do facto, depois a construção da própria notícia. Quer dizer, quando ela sair deste órgão que credibiliza, e é preciso aqui chamarmos a atenção a isso, os meios de comunicação social credibilizam aquilo que é o papel das próprias instituições do Estado. Porque quando ela sai do meio de comunicação social, ela automaticamente está legitimada naquilo que é a verdade do consumo da informação por parte do cidadão. E é aí onde nós vimos o papel dos meios de comunicação social a tirarem proveito nessas redes sociais que nós estamos aqui a abordar. Muito bem. Vamos recuar um pouco numa das nossas primeiras questões em que abordamos aquilo que tem a ver com a questão do tempo de antena que é dado a cada partido, a cada programa, a cada partido para apresentar os seus programas, e a questão que lhe faço tem a ver com os debates públicos. E aqui iria dizer, estaria a favor, digamos que estaria a favor de uma espécie de institucionalização dos debates entre os candidatos, porque uma coisa é os candidatos terem tempo de antena e o público e o eleitorado assistir e ter acesso à informação de forma unilateral. Outra forma é o eleitorado participar através das redes sociais ou dos próprios meios de comunicação, e outra coisa também é, portanto, haver esse confronto de ideias entre os candidatos. Portanto, qual é que é a sua opinião? Bem, a minha opinião é a seguinte. No que diz respeito aos partidos políticos, sabemos que existe uma lei, que é a lei número 36/11 de 21 de dezembro de 2011, que faz alusão, inclusive, à questão da campanha eleitoral, e tem outras nuances. Por exemplo, no capítulo 2 vimos a propaganda eleitoral e por assim adiante. Isto, quando chegarmos ao período eleitoral, acreditamos que o Conselho Nacional Eleitoral vai pronunciar-se sobre a mesma, e pela experiência que temos, os tempos de antena já têm sido dados, já não é a primeira eleição que vamos fazer. A mesma lei regulamenta a propaganda gráfica, o direito de antena para fins eleitorais, quer dizer, por assim adiante. Mas no que diz respeito aos debates, eu estou de acordo. Eu sou da opinião que em períodos eleitorais seria necessário existir uma agenda nacional de debates. Porquê? Porque nesta agenda nacional de debates podia haver diferentes formações políticas e, consequentemente, podia-se ter o retorno dos cidadãos quando da participação dessas mesmas forças políticas, né? Evitando desta forma aquela lógica das agendas editoriais que parecem mais totalitárias.
Nós aí teríamos uma agenda nacional de debates e devia ser uma agenda, que poderá ser até uma agenda nacional de debate, onde se abordam temas estratégicos, aqueles que interessam mais os cidadãos, porque esses temas estratégicos têm um grande potencial educativo, mais a médio e longo prazo, naquilo que podem ser a democratização da matriz cultural dos cidadãos. É muito importante nós chamamos a atenção a isso. O que é isso, desculpa? Diga lá aos nossos ouvintes o que é que quer dizer com a democratização. A democratização da matriz cultural dos cidadãos em períodos eleitorais, nós estamos concretamente a falar daquilo que é a aceitação das divergências. Nós, ao termos diversas forças políticas sentadas à mesma mesa, cada um com seu programa, a defender aquilo que acha que é o melhor para o povo vai ter a oportunidade de fazer as suas melhores escolhas, porque um voto não é apenas ir para a urna e depositar o voto. Um voto deve ser uma ação consciente. O cidadão tem que saber o porquê que está a votar naquele determinado partido. E isto é a responsabilidade que os meios de comunicação social também têm. Porque os meios de comunicação social, se não tiverem credibilidade, a sua informação não é consumida. E hoje nós temos vários meios radiofónicos, temos poucos canais de televisão ainda, mas temos a televisão por cabo. E se fizesse uma pesquisa, não sei a quantas pessoas assistem os programas de um canal em detrimento de outro, para falar televisivo. Mas o que eu reitero, aquilo que pelo menos foi conclusivo no estudo que estive a fazer sobre a participação dos cidadãos nos meios radiofónicos, ficou claro que os cidadãos precisam de mais espaço para poderem participar. Eu acredito que por os meios radiofónicos serem meios de comunicação social, essa mesma percepção poderá se estender à televisão. Mas falando com propriedade de dados que foram trabalhados, falo dos meios radiofónicos. Então, essa agenda nacional de debates podia permitir que essa matriz cultural que nós pretendemos e estamos a desenvolver na sociedade a normalizasse e equilibrasse aquilo que são as divergências de opiniões e podíamos ter um processo eleitoral, como todos nós esperamos, mais assento no próprio processo democrático e mais transparente também, que é o que se espera e acreditamos que venha a ser. Dr. Bento, até aqui falamos sobre o papel dos média no período eleitoral. Gostaríamos também de ouvirmos o seu parecer a respeito do papel dos média no pós-eleitoral. Muito bem. O papel dos médias no pós-eleitoral geralmente são guiados por aquilo que são que acabam por ser os resultados dos períodos eleitorais. Porque quando se sai de um período eleitoral, um partido ganha as eleições, mediante um candidato e em função de um programa que foi apresentado para a sociedade. E os mídias geralmente fazem acompanhamento desses programas. E há outro aspecto. Os mídias muitas vezes acabam por funcionar como órgãos fiscalizadores desses programas. Porque eles acabam a função de vigilância do meio, né? Sim, eles acabam por ser os olhos da própria população, a voz da própria população. E então o que se espera geralmente depois do período eleitoral é isto. É ver os mídias a fazerem cobertura desses programas, o impacto que esses programas estão a ter para a vida dos populares e acredito que dessa vez não poderá ser diferente. O que temos que ter em atenção, e eu deixo-me parabenizar a iniciativa da Rádio Kairos a promover um programa como este, é que este programa acaba por dar uma maturidade naquilo também que é a matriz cultural do cidadão, porque não precisa ser comunicólogo, mas precisa ter informações que o orientam melhor, né, no consumo de informação, para que ele possa, inclusive, vir a ter a sua opinião, porque o voto também é uma opinião. Eu, se votar no partido A, se votar no MPLA em detrimento do partido B, eu tenho uma opinião que o MPLA é o melhor. Neste caso, eu ao votar para o MPLA, automaticamente estou a mostrar a minha opinião. O voto também é uma manifestação de opinião. E daí o porquê que é necessário que os meios de comunicação social façam esse acompanhamento, dão esse tratamento de visibilidade que todos os partidos e os próprios cidadãos merecem em função dos programas que foram apresentados, enquanto do período eleitoral. Acha que os meios de comunicação social fizeram uma boa gestão do período ou da comunicação e exerceram a sua função de fiscalizadores relativamente às últimas eleições? Olharam para o programa, avaliaram as ações? Qual é que é a sua opinião?
Bem, nós estamos num período muito sensível, que é o período eleitoral, e fazer uma avaliação se os meios de comunicação social trabalharam em conformidade àquilo que foram as propostas apresentadas pelos partidos, será uma resposta dada mesmo daqui a bocadinho. Quando os eleitores forem às urnas, quando nós formos às urnas, nós vamos ter a certeza se os programas que foram apresentados foram realmente bem reportados, se foram bem acompanhados pelos meios de comunicação social ou não, e também vamos ter a certeza se os partidos que tiveram a aceitação do eleitorado nas eleições passadas também se tiveram essa credibilidade, essa aceitação daquilo que foi. Bem, não se pode, eu acho que é um pouco arriscado fazer uma avaliação dos meios de comunicação social como se eles fossem independentes daquilo que é o contexto social. Porque os meios de comunicação social trabalham em função dos factos. Eles, tudo bem, têm os programas que os partidos apresentaram, mas esses programas vão ser sempre, acabam por ser sempre influenciados pelos factos que vão ocorrendo. Mas deixe-me ser concreto. Portanto, das eleições de 2012 saiu um vencedor. Portanto, foi o MPLA. O MPLA governou, está a governar e, portanto, o MPLA tem um programa. Estamos a falar, inclusivamente, do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Portanto, ainda está a decorrer e, sendo mais direto, nós, enquanto comunicação social, que tipo de avaliação, ou seja, que tipo de ação fiscalizadora fizemos? Porque o programa tem objetivos e nós, até que ponto é que nós fomos ver que tipo de ações foram realizadas, que tipo de ações não foram realizadas? Sebastião Vemba, eu volto a dizer, se nós, meios de comunicação social, dizermos que o partido A não fez isso, não fez aquilo, se nós fizermos isso, nós não vamos estar a adotar um dos princípios que regem a nossa profissão, que é a isenção. Nós não podemos influenciar, nós tratamos o facto como ele ocorre. Se o partido fez, nós vamos reportar que fez. E se não fizer? O partido não fez, nós vamos reportar que não fez. Certo. Esta é a isenção, que é um dos condicionalismos. E nós fizemos isso enquanto órgãos de comunicação social, portanto, nós, enquanto órgãos de comunicação social, fiscalizamos, de facto... Sim, de uma maneira genérica, eu posso dizer que sim, porque nós vimos um grande pluralismo naquilo que foi a cobertura dos mídias durante este período de governação, por exemplo, que o MPLA teve. Nós vimos notícias que aparentemente foram favoráveis ao MPLA, vimos notícias que foram desfavoráveis ao MPLA, vimos notícias equilibradas para o meio em que nos encontramos. Quer dizer, nós encontramos aí, porque eu vou me basear mais uma vez num dos capítulos deste livro que fala sobre o estado de opinião e comentários. Nós temos notícias positivas, notícias negativas, acontecimentos positivos, negativos, quer dizer, e depois encontramos um estágio que é aquele que parece ser equilibrado, onde parece que há mais informações igualitárias, as positivas e as negativas. Os meios de comunicação social não têm uma opinião própria. Eles tratam os factos. Na cobertura de factos, eles podem ter na sua redação os fazedores de opinião, que são os jornalistas, os líderes de opinião, que são pessoas já credíveis, como, por exemplo, um ministro que tem uma aceitação pelo seu protagonismo. Quer dizer, mas os meios de comunicação social não vão pegar na sua opinião pessoal e fazer dela a sua autoavaliação. Eles têm que trabalhar com o facto e reportar o facto tal e qual como ocorreu. E isto, graças a Deus, temos assistido diversidade de informação na nossa praça, tanto seja nos meios impressos, tanto seja nos meios radiofónicos, tanto seja nos meios televisivos, e põe esses três estados que eu acabei de dizer, favoráveis, desfavoráveis e equilibrados. Muito bem. Dr. Bento, eu gostaria, em gesto muito rápido, que falasses um pouco a respeito da obra Comunicação e Opinião Pública. Bem, E dizer também onde é que os nossos ouvintes poderiam adquirir a obra. Pois, Comunicação e Opinião Pública é um livro que resultou de um trabalho de pesquisa junto de 5 meios de comunicação social, nesse caso, meios radiofónicos. Este estudo foi uma pesquisa exploratória que procurou avaliar a participação dos cidadãos nos programas emitidos pelos meios radiofónicos a quando da formação da opinião pública. Este trabalho foi desenvolvido aqui na província de Luanda, porque foi selecionada por ser a província que tem o maior agregado populacional,
e é um livro que está disponível, estará disponível brevemente nos maiores, ainda não posso adiantar porque está em negociação, mas estará nos maiores supermercados da nossa praça, e acredito que dá sempre, será de extrema importância quem tiver a possibilidade de obter, fazer uma leitura, porque ajudará a esclarecer alguns aspectos conceituais e não ligados também ao campo da comunicação. Ok, muito obrigado. Doutor, para terminar, gostaria que falasse, já falou, mas gostaria que falasse de uma forma assim mais pormenorizada a respeito da questão da visibilidade. Bem, entendemos aqui que neste período os partidos políticos nas suas agendas têm em carteira uma série de atividades. Ora, de acordo com as funções dos meios de comunicação social, como os média devem posicionar-se para manter o equilíbrio, sob pena de não cair na instrumentalização dos partidos? Bem, os mídias não podem cair na instrumentalização dos partidos políticos, porque o jornalismo não se adapta ao clientelismo político, podemos assim dizer. Os partidos políticos precisam ter as suas agendas e elas devem ser atrativas, porque quando eles remetem esses programas aos meios de comunicação social, os meios de comunicação social também avaliam esses mesmos programas em função da relevância factual que poderá ter para a população. É preciso que os partidos políticos integram mais profissionais de comunicação, inclusive, nas suas estruturas, porque o amadorismo político também no campo da comunicação tem sido um dos fatores que tem feito com que os partidos políticos depois venham se queixar que os meios de comunicação social não estão a fazer cobertura. Mas é preciso que governar um país é um ato de muita responsabilidade, e a responsabilidade que os partidos políticos têm é avaliada até a partir do momento que eles fazem as suas estratégias de comunicação. Muito obrigado, Dr. Bento dos Santos, pela sua presença.